o Brasil apresenta indicadores educacionais desfavoráveis quando comparado a outros países, evidentemente com os países da OCDE, mas também em países nossos vizinhos, como Uruguai, Chile, nós temos um desempenho que não é muito favorável. E em dois indicadores, tanto nas provas tipo PISA, como em indicadores de fluxos e rendimento. Aqui é um quadro que eu acho que vocês devem ter visto nesses dias, de ciência para o Brasil no PISA. De 57 países, o Brasil aparece com 52, a posição 52. Tá? Evidentemente, países ricos, até certo ponto razoável essa colocação, mas nós estamos igual Colômbia, abaixo do México, abaixo do Uruguai e abaixo do Chile, que teve um salto espetacular do PISA 2000 para 2006. E o Chile é um caso interessante, depois de muito tempo gastando, pondo recurso à educação, fazendo todas as medidas, e nada mudava, mostrando que é preciso persistência. Depois, agora, primeira vez, depois de 10 anos de mudanças políticas, investimento, o Chile consegue dar um salto e já está entre o Brasil, que estava muito próximo, no meio do caminho aos países da média da OCDE. Isso aqui é a mesma coisa para a leitura. O Brasil é um pouco melhor em leitura de todos esses exames. Tá? Dos 56, nós aparecemos em 49, mais ruim. E o Brasil aparece em matemática, que é um dos nossos piores desempenhos, em 54 de 57 países. Então, isso que tem mostrado, isso que sai do PISA. Mas não é o único problema nosso, não. Nós temos um outro problema, que é o problema de fluxo. Além do desempenho ser baixo, demora-se muito tempo para os alunos chegar na série que deveriam chegar, ou seja, eles perdem muito tempo com reprovação e alguns acabam, a partir dos 14 anos, uma parcela significativa, acaba evadindo o sistema. Quando eu olho o SAEB, o histórico aqui é língua portuguesa, a matemática seria mais ou menos a mesma coisa. Tanto amarelinha, o azulzinho é quarta série. Nós temos queda. Nós estávamos em 95 com 188 pontos no SAEB, chegamos em 2005 com 172. Na oitava série, de 256 para 231, e no ensino médio, de 290 para 257. Além de ser baixo, o histórico do SAEB mostra queda no desempenho. Mas nós temos outro problema, que é o problema do fluxo. Tá? Essa primeira coluna é interessante, é a expectativa de vida escolar. Dado que o aluno entra na escola, quantos anos eu espero que ele permaneça lá, independente das séries que faça? Ele tem 12,7 anos de vida escolar. Fica 12 anos, quase 13 anos na escola, em média. A Argentina é 11,9, 12, né? Bolívia 12. É muito parecido o Brasil. E o Brasil está acima do Chile. Não significa que o Brasil complete tanto a escolaridade quanto o Chile. Por quê? As repetências, ele fica 12 anos para fazer 8 séries, 9 séries. Tá? Então, o nosso problema não é permanência na escola quando compara com esses países. O nosso grande problema é que, nesse tempo de escola, é muito menos efetivo em termos de progressão escolar. Para vocês terem uma ideia, aqui nós temos o fluxo. Taxa de promoção. Na primeira série fundamental, 68,5. Isso é em torno de 95, 96 nos países avançados. Nós temos uma taxa de promoção muito baixa, embora melhorou com o tempo. Em 81 era 40%, ou seja, apenas 40% dos alunos que ingressavam na primeira série eram promovidos. Extremamente baixo. Nós melhoramos muito, mas deu uma estabilizada, e de 2000 para 2003 para 2004 tem até uma pequena queda. Tá? Voltou o problema. E aqui é só uma coisa dos resultados do PISA. O PISA, ele é por idade, diferente de nossas avaliações, que são por série. Então, nós temos muito aluno atrasado, que eles fazem o PISA, mas eles estão na 7ª série, na 8ª série, quando eles deviam estar na 10ª série. Tá certo? Então, se nós pegarmos a nota dos alunos da 10ª série, ela é parecida um pouco com o Chile, ou até melhor. Nós temos o problema de muito aluno atrasado que não foi exposto ao conteúdo, porque eles foram sendo represados no sistema. Nós temos dois problemas: notas e fluxo. E mais,
esses problemas não são independentes. Tá? Então, nós temos, até o final dos anos 80, os indicadores do Brasil eram indicadores de fluxo, nós não tínhamos provas. O SAEB de 95, nós não fazíamos o PISA, começamos a fazer em 2000. Então, todo o sistema de monitoração da educação era fluxo, repetência, aprovação, evasão. Tá? Então, nós tínhamos resultados muito ruins, mas uma melhora. Tá? O Brasil conseguiu melhorar muito no fluxo, embora ainda é muito baixo quando comparado a outros países. Mas, quando a gente passou em 95 a usar notas, o nosso desempenho era ruim, tá certo? E caindo. Então, se eu olhar o SAEB e falar o que está acontecendo no tempo, piorando. Se eu olhar fluxo, o que está acontecendo com o tempo? Melhorando. Essas duas variáveis são importantes, porque eu posso passar todo mundo, ninguém aprende nada, o fluxo vai estar bem, mas quando eu vou para a prova, não pego nada. Vai estar uma nota muito baixa. Ou outra, eu posso pôr um sistema tão amarrado que reprova todo mundo, os que conseguem chegar têm notas boas, só que o meu fluxo vai estar terrível. Então, nós temos que olhar essas duas coisas em conjunto. Evidentemente que países da OCDE, os que o Andréas falou para vocês, ou vai falar, como o fluxo é bom, basta olhar o PISA. No Brasil, não basta. Se você quiser olhar a Finlândia, olha o PISA, porque o fluxo deles é perfeito. Eles estão todo mundo na série correta, ninguém reprova, ou a reprovação é muito baixa, então o PISA é um nota. O Brasil não dá. Nós temos que olhar o PISA, mas saber que nós temos muita gente em série abaixo, e eu tenho 30% dos alunos brasileiros que nem faz o PISA porque não está na 7ª série. Ou está abaixo, ou está fora da escola. Então, nós temos que olhar esses dois mecanismos. E apresentar resultados de apenas uma dessas dimensões, eu posso estar piorando a outra. Se eu der incentivo para as escolas olharem só notas como PISA, eu posso dar incentivo para represar mais os alunos. Se eu dou o único critério, fluxo, eu estou dando incentivo para as escolas, passar todo mundo para frente, mesmo que o aprendizagem não seja o adequado. Então, no Brasil, diferente da Alemanha, diferente da França, diferente de outros países ricos, nós temos que olhar duas dimensões. Não basta olhar só o PISA, não basta olhar só o SAEB. O que o Brasil tem hoje? No caso aqui estou falando do governo federal, mas existem outras metas em outros governos, o governo estadual, aqui de São Paulo, o compromisso todos pela educação do movimento civil, a ideia de ter metas aonde a gente quer chegar. Então, no caso das metas impostas pelo governo federal, nós queremos, em 2021, ter resultados relativos próximos à média dos países da OCDE. Essa é a meta que foi estipulada. Tanto em desempenho, PISA, como em fluxo, promoção, repetência. E nós temos usado, no caso do governo federal, um indicador que é o IDEB, que suas projeções procuram materializar esses dois objetivos. Tá? Então, a ideia foi criar um indicador único que capte essas duas dimensões, que eu acho que muitos de vocês já conhecem. Tá? O IDEB, o que ele é? O N é a nota da Prova Brasil, é a média de português e matemática, só está colocada de 0 a 10. E P é a taxa média de promoção. Sobre certas hipóteses, o P é 1 sobre o tempo de duração. Então, o que é o IDEB? Se os alunos de uma escola fazem as 4 primeiras séries, digamos, em 4 anos, o tempo é 1. E o IDEB dela é a nota da Prova Brasil. Tá? Que poderia ser, ou qualquer desses exames, como o PISA. Se eles fazem 4 séries em 8 anos, eles dão o dobro do tempo para fazer. Então, a nota, o IDEB vai ser metade da prova no Brasil, vai dividir por 2. Então, na verdade, o IDEB é o ajuste da prova pelo tempo médio de duração. É basicamente isso, é um indicador bastante simples. Ele vai corrigir a nota pelo tempo de duração. Por exemplo, aqui eu tenho primeira fase para o Brasil. Primeira série, taxa de promoção 76,
80 a segunda. O tempo médio é 1,21, ou seja, eu preciso de 1,21 anos para o aluno fazer uma série em média. Tá certo? Então, eu preciso 6 anos para fazer 5 séries. A hora que eu tiver com o fluxo ajeitado, esquece o IDEB, vão olhar só Prova Brasil, Saeb e PISA. Mas, no momento, a gente não pode fazer isso, porque nós estamos perdendo uma dimensão importante, que é o problema do atraso escolar ou fluxo. O problema é como chegar lá, né? Como a gente faz para a gente atingir isso. Só para falar um pouquinho mais das metas. O que nós fizemos? Nós miramos na média da OCDE. Então, o Brasil, nossos alunos fazem o PISA e fazem o SAEB. Então, eu calculei a média da OCDE, por exemplo, na 8ª série. Isso aqui é matemática, 308 pontos. Eu calculo a média da OCDE no PISA, vejo os alunos brasileiros do PISA e aquela média, quantos alunos estão acima. Então, 25% dos alunos do Brasil estão acima da média da OCDE. Eu pego esse ponto, marco na Prova Brasil ou no SAEB e falo, o ponto que 25% dos alunos está é a correspondência em relação ao OCDE, que, no caso do SAEB, dá 308 pontos. Nós temos em 239 hoje, eu quero ter 238. E fiz isso para matemática, fiz isso para língua portuguesa. Então, vamos lá. Então, esse é o IDEB 6, que nós usamos com a OCDE. Olhando o SAEB, eu tenho hoje, 4ª série, 172 em matemática, quero atingir 206. Matemática, eu tenho 182, nós estamos mais atrasados em matemática do que em leitura, eu quero 247. 8ª série, eu tenho 231, eu quero 269. Quase um desvio padrão. E matemática 239, eu quero 308. Matemática, eu estou querendo crescer mais. E assim por diante. E as taxas de aprovação, em média, esses países têm 96, então eu pus 96. A meta 6 do IDEB está isso por trás. Evidentemente, se eu for melhor em matemática, um pouco pior em leitura, como é um indicador, pode compensar e atingir o 6 de várias formas. Mas, como a gente chegou no 6, e a primeira vez que eu estou mostrando, acho que a gente nunca divulgou, são essas as contas que estão atrás do 6 do IDEB, com base na média dos países da OCDE, do PISA. Bem, se hoje a gente olhar o que determina o desempenho dos estudantes em provas, são duas coisas fundamentais. Uma, o background familiar desses estudantes. Tá? Ou seja, os alunos, como eles entram, as suas famílias, isso é muito importante. E, se eu pegar provas tipo o SAEB, a variação das condições dos indivíduos, da família, explicam mais da variância das notas do que as das escolas. Então, evidentemente, da onde vem a criança, se a família, se os pais têm nível superior ou não têm, a linguagem que é usada em casa, tudo isso impacta e melhora o desempenho dessa criança. Mas, a segunda, é o que a gente pode mexer mais, que é qualidade de escola. Então, eu queria discutir um pouco esses dois elementos, o que fazer neles. Bem, vamos começar com o background. Infelizmente, eu não posso mudar a família dos meninos e das meninas. Tá dado. Tá? Eu não tenho como mudar mais. Isso é uma coisa... Mas eu posso compensar as crianças com desempenho, ou com famílias com pior condições socioeconômicas, por antecipar o ingresso dessas crianças na escola. Eu vou falar um pouco disso, que é a questão de expansão do ensino infantil. Vários estudos mostram que crianças que vivem em famílias com situação desfavoráveis podem ter muitos ganhos e iniciar mais cedo na escola. Porque vários estudos hoje em educação, economia, neurociência mostram que essa fase do 0 ao 6 é fundamental, até por questões físicas. Na verdade, as crianças fazem suas sinapses logo nos primeiros anos de vida, e depois elas vão desligando aquilo que não usa, por uma questão de economia de energia. Se você não tem estímulos, bons estímulos, você vai desligando mais disso. Ou seja, eu gosto de dizer o seguinte, nós temos duas fases do aprendizagem. Uma primeira fase é montar o hardware, e a segunda fase é só software. Então, a de 0 a 6 está muito na montagem do hardware. Depois eu posso compensar com software, mas se eu tiver um hardware
com memória muito baixa, etc., vai ficar muito mais difícil progredir do que se eu tiver uma boa máquina. Tá? Então, isso é fundamental. Então, crianças de classe média alta, conviverem na família com os pais, não aparece problema, porque os estímulos ocorrem na família. Crianças onde isso não ocorre, não é tão favorável, elas podem ter muitos ganhos em começar mais cedo. Os estudos mostram que crianças, nós temos estudos nos Estados Unidos que puseram em creches experimentais, isso nos anos 50. Essas pessoas hoje já estão com mais de 50 anos. Tá? Então, você tem, primeiro, melhora da saúde e nutrição na infância. Quando eles ficam jovens, eles se envolvem menos em crimes. No caso das meninas, o caso de gravidez na adolescência reduz muito. As notas dos alunos em desempenho em provas melhoram. Eles vão ter maiores salários e menor chance de desemprego no futuro. Então, vários desses estudos mostram que famílias desfavorecidas, quando colocadas em sistemas de creches, pré-escola, não é qualquer creche, na verdade, esses estudos têm que ser um lado educacional, não é só colocar a criança na creche. Precisa ter estímulos educacionais nessas creches, esse é um outro problema que a gente tem que colocar. Mas uma possibilidade é fazer isso. E, no caso do Brasil, nós temos essas duas questões. Uma que já foi colocada em lei, que é aumentar, como toda a parte do mundo, entrar aos 6 anos, no Brasil entrava aos 7, expandiu o ensino fundamental, e nós temos que expandir a educação infantil. Deixa eu mostrar um pouco de resultados para o Brasil. Eu falei de internacional. Aqui, a escolaridade média, usando a pesquisa de padrões de vida. No Brasil, pessoas de mais de 20 anos, 7 anos de escolaridade, todos. Se eu pego aqueles que não frequentaram pré-escola, isso é 6. Se eu pego aqueles que frequentaram, é 8. Ou seja, tem uma diferença puramente olhando os dados. Se eu fizer algum controle nisso, a gente fez aqui alguns modelos estatísticos e algum controle, então nós pegamos pais sem instrução, e eu vejo qual o aumento da escolaridade do filho, quando o pai é sem instrução, por fazer ou não fazer. Então, entre aqueles que o pai não tem nenhuma instrução, aqueles que fazem pré-escola tendem a ter 1,68 anos de estudo a mais ao final do processo do que aqueles que não participaram de pré-escola. De 1 a 4 anos, 1,62, 5 a 8, educação dos pais, 1,37, vai caindo um pouco. Pais bastante educados, o efeito já é menor. Tá? O efeito da pré-escola é menor, mas ainda existe. É quase 1 ano. Probabilidade de conclusão do curso. Tá? Então, qual a probabilidade de concluir? Isso aqui também é um modelo estatístico, controlado. Qual a probabilidade de concluir? A primeira fase do ensino fundamental. Note, não frequentou o rosinha, frequentou o verde. Ou seja, frequentar a pré-escola também aumenta a probabilidade de conclusão da primeira fase, da segunda fase maior ainda, e do ensino médio a distância é bem grande de ter ou não ter concluído o... Ou seja, mesmo o Brasil tem evidências que a expansão da pré-escola, começar mais cedo, pode ser uma forma não de compensar aquelas crianças que vêm de famílias menos desfavorecidas. Aumento de probabilidade de conclusão do curso relacionado à pré-escola. Primeira fase aumenta 3%, pouca. No ensino médio, 32% aumenta a probabilidade de conclusão aqueles que fizeram. E sempre comparando pessoas de mesma característica, tá? Pais, educação dos pais, tudo essas crianças são iguais. A diferença delas é que uma fez, outra não fez pré-escola. Então, nós temos aqui evolução da taxa de matrícula líquida na creche pré-escola. O Brasil está melhor que o Chile, nós temos evoluído razoavelmente, mas temos uma situação intermediária. Nós estamos bem abaixo de Cuba, mas Cuba é um ponto fora da curva em qualquer dado educacional. Nós estamos abaixo do México, abaixo do Peru, parecido com o Uruguai, e aí, se eu pegar Japão, Estados Unidos e Inglaterra, a nossa situação é bem mais precária. Evolução de atendimento. Agora, aqui que é interessante, de 4 a 6, nós estamos relativamente bem. Expandimos bastante. Hoje, mais de 70% das crianças de 4 a 6 já estão. Nós temos um desafio numa fase que é mais cara, mais difícil, que é 0 a 3, onde nós temos uma taxa muito baixa de atendimento. E, evidentemente, essa taxa de atendimento depende do perfil socioeconômico das famílias. Tá?
A rosinha é de 0 a 3, eu olho o número aqui na direita, e a azul é de 4 a 6, e eu olho os números na esquerda. Quanto mais rica a família, principalmente 0 a 3, tá? Aqui está a renda das famílias no eixo do X. Quanto mais rica a família, maior é a inclusão dessas pessoas, dessas crianças em programas de pré-escola. O segundo é melhorar a qualidade da escola. Existe uma confusão e um debate terrível, mas ninguém discorda que boa escola é aquela que tem bom material humano, professores, diretores, fundamentalmente. Escola tem bons professores, diretores capacitados e incentivos corretos para essas pessoas se dedicarem ao trabalho. Então, o duro é que é um bom professor, o duro é que é um bom diretor. Porque nós temos estudos, do Brasil, infelizmente não, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, que eles acompanham, que professores, quais os alunos passam por ele, têm melhor desempenho, sistematicamente. Mas, quando eu vou olhar, não sei o que esse professor tem de diferente. É mais titulado? Não necessariamente. Tem mais experiência? Não necessariamente. Ou seja, são características não observáveis que faz a grande diferença. Então, o processo de seleção e ter bons professores é uma coisa importante, mas nem sempre fácil de identificar. O que é um bom professor? Habilidades e conhecimentos. Um bom professor tem que ter conhecimento da matéria que dá. Motivação. Isso porque eu posso ter uma pessoa que conhece muito e ser um péssimo professor. Ele não está motivado, não gosta da aula, não tem didática, etc., etc. E a discussão hoje é como fazer isso. E duas características importantes para professor. Seleção, tá? Necessidade de seleção e manutenção de bons professores. Porque eu posso ter bons professores dando treinamento, ou posso ter bons professores selecionando bem. Cresce muito nos estudos a importância da seleção. Ou seja, se eu seleciono mal, ou seja, pessoas que vêm, que não são as mais aptas, depois querer ficar treinando, tá certo? Pode ser bastante difícil. Se você pegar algumas carreiras no Brasil, como engenharia, como medicina, se você pega qualquer vestibular, os mais preparados, as melhores notas vão para essas carreiras. E as carreiras de magistério, se vocês vão ver, são as notas mais baixas. Nós temos um problema do perfil do que nós queremos trazer hoje para as escolas, para quem vai ser os professores. Um estudo da McKinsey mostra que países como Tailândia, Coreia, a seleção é fundamental, ou seja, você capta professores na ala de melhores habilidades. É muito difícil entrar na carreira e eles captam. Aí você tem bons professores no ingresso. Então, a discussão de seleção versus formação é uma discussão importante. Eu não tenho a resposta. Eu acho que é isso que muitas das pesquisas hoje estão caminhando. Evidentemente, para você estimular, trazer bons professores, você precisa ter melhores salários e carreiras estimulantes e incentivos adequados. Eu queria falar um pouco disso. O Brasil tem 100 milhões de pessoas com 25 anos ou mais. Dessas pessoas que têm nível superior, apenas 8 milhões. 8% das pessoas com 25 anos ou mais, apenas 8% têm nível superior. Se eu quiser os professores com nível superior, eu tenho que buscar eles numa coisa que é escassa, que gente no total com nível superior, tá? Ocupadas com 25 anos, só tenho 7 milhões, 6.900. E professores é uma massa enorme desses, 1.600.000. Eu tenho 2.700.000 professores e 1.600.000 com superior. Ou seja, ela pega uma quantidade grande das pessoas formadas. Essa é a grande dificuldade de fazer educação em massa. Nós precisamos, não é apenas a quantidade que eu necessito, esses dados mostram isso, é muito grande. Fazer escola boa para poucos é muito fácil. Mais difícil é fazer escola para todos, ainda que ruim. E difícil mesmo é fazer escola para todos e de qualidade. Esse é o grande desafio que poucos países têm conseguido chegar a bom termo. Tá? Então, nós temos aqui professores com 25 anos ou mais, 1.500.000. Educação básica, nós temos 2.100.000 professores, desses 1.200.000, um pouco mais da metade,
com nível superior, 59% dos professores com nível superior. Professores da educação superior, aí é o contrário, quase todos de superior. Outra coisa que se fala, que é aluno-professor. O Brasil tem muito aluno-professor? Olha, nós estamos abaixo do Chile, nós estamos abaixo da China, evidentemente, abaixo do México, então melhor que os Estados Unidos, temos... Ou seja, nós estamos mais ou menos no meio, não é uma verdade. E reduzir tamanho de sala, que é legal, melhora, exige mais professor. Se é difícil ter professor, então é um trade-off, um dilema que nós temos que ter. Se eu reduzir muito os tamanhos da sala, digamos que eu caio a metade, eu vou ter o dobro de professores. Se eu vou ter o dobro de professores, fica mais difícil selecionar. E com o mesmo salário eu vou pegar uns professores piores, porque se eu tenho 200 que se interessam, eu peguei 100, espero ter pegado 100 melhores, se eu tenho um sistema de seleção. Se eu tenho que aumentar. Então, é preciso tomar cuidado com isso escolhas. Se eu tiver escola muito pequenininha, eu vou ter que ter um monte de professor e eu posso ter, no final, piorado a situação. Então, nós temos que calibrar razoavelmente se nós precisamos mais professores ou melhores professores. Tá? Então, países como o Chile, que deu um salto enorme, tem uma relação aluno por professor bem mais alta que a gente, mas consegue um nível médio de professor melhor. Tem um trade-off que a gente tem que colocar. Salário de professor. Tem uma discussão enorme, aqui é só uma tabulação básica. Os professores com nível superior ganham, em média, metade do que os professores das pessoas de superior completo que não são professores. Ou seja, não é verdade, pelo menos nessa colocação, que os professores têm um bom salário assim. E alguns estados, para terminar aqui, eu já adiantei demais, Paraíba, 658 a média do salário dos professores. Fica muito difícil ter uma carreira atrativa com um salário dessa natureza. Eu queria terminar e falar duas coisas. Primeiro, o que o Brasil... eu queria falar um pouco do MEC. O que pode fazer? O Brasil é um sistema descentralizado. Quem intervém direto na escola são as secretarias. Tá? São as secretarias, seja estadual, seja municipal. Então, eu acho que o eixo que o MEC tem que ter, e a minha defesa, são três principais. Avaliação. Avaliação centralizadas, tá? Por redes e escolas. Nós temos um indicador para medir, que é o IDEB, e metas. Na verdade, eu tenho que trazer à população a necessidade de qualidade. Por quê? Se o prefeito é cobrado dos seus municípios, por lá, transporte, ponte e não qualidade de escola, político pode diferir de ideologia, de um monte de coisa, mas todos precisam de uma coisa: voto para seguir suas carreiras. Se eles perceberem que a população demanda qualidade, tá certo? Eles vão acabar convencidos que eles têm que alterar o foco por aí. Então, a parte de avaliação para mobilizar a sociedade é fundamental, em geral, e fundamental ainda mais num país descentralizado. Um país descentralizado como o Brasil, a avaliação se torna muito mais importante do que num país onde é centralizado. Tá? Porque eu não tenho... Quem vai escolher o prefeito, quem vai escolher o secretário é a população local. Eu tenho que dar notas, eu tenho que dar avaliação, medidas de qualidade para elas levarem isso em conta, inclusive no momento de voto. Outra coisa que o MEC pode fazer é a questão financeira e assistência técnica. Porque tem muito município que não tem recurso. O Fundef e depois o Fundeb resolvem, em parte, isso. Municípios pobres, eles recebem agora por matrícula. Todo mundo põe o dinheiro no fundo e retira. Então, a gente resolve um pouco isso. Agora, uma coisa fundamental é assistência técnica e financeira, que nós estamos atuando no PAR. Isso é uma coisa fundamental, estruturante e, eu acho, de longo prazo. É mudar um pouco a visão do FNDE de hoje, ser uma agência de fomento. Ele tem que ir lá, ele tem que discutir com o secretário, ele tem que fazer o plano com assistência técnica e recurso financeiro. Isso já acabou, o balcão de financiamento da educação. Vou lá, eu quero esse recurso. Então, essa é uma mudança. E o terceiro que o MEC está fazendo, que eu acho importante, que é a formação de professores. Então, são as três linhas. Avaliação, que é o INEP,
Assistência técnica, que eu acho que caminha para o FNDE, no meu ponto de vista, tem que ser o órgão que tem que ganhar capacidade técnica em educação para fazer isso, e formação de professores, que a CAPES acaba dominando. E eu acho que a terceira é a mais difícil e a mais desafiadora das funções. Para terminar, aumentar salário do professor, melhor carreira, expandir creche, pré-escola, tudo isso custa. E tem uma questão que é a parte mais desagradável de todo esse debate de educação, que é a parte financeira. O Brasil gasta muito em educação? Muita gente diz que sim, muita gente diz que não. Vamos olhar os dados aqui. Se eu olhar em relação ao PNB, alguns países, Argentina, Bolívia, o Brasil não gasta tanto assim. 4,3, Argentina 3,6, Bolívia 6,7, Chile 4,1, nós estamos na média. E aqui nós temos os gastos de superior. Superior, básico e infantil. Gasta muito em superior? Um pouquinho, 21,8, mas é próximo de Cuba, próximo do Uruguai, também e abaixo da Bolívia. Não é uma coisa tão assim como às vezes fala. O que nós temos é muito pouco aluno na universidade pública. Aí o gasto aluno é alto. Eu gasto menos de R$1.000 no ensino médio e R$10.000 no ensino superior. A relação é de 3, 4 no mundo. Eu gasto 4, é mais caro o superior, 3, 4 vezes mais, mas nós estamos 10 vezes mais. Mas não é tanto porque a parcela dos gastos em superior é muito grande. Nós temos muito pouco aluno nas universidades, então nós temos um gasto muito alto. Agora, a dificuldade é que um país como o Brasil, que tem 38% de carga tributária, certo? Então, o movimento hoje é de redução de impostos. Tá? E nós achamos que não precisa aumentar os gastos em educação. Primeiro, nós temos que gastar bem o que gastamos. 2, aumentar. Mas nós temos que avançar a discussão, aumentar em educação e reduzir aonde? Eu acho que educação é prioritária, mas a ideia, às vezes, da educação é aumenta o gasto de educação e a gente concorda com a saúde, concorda com infraestrutura. Na verdade, tem uma disputa de gasto pelo imposto do contribuinte. Aumentar é muito difícil, então nós temos que defender que a educação é prioridade e precisamos ter projetos, ou seja, a ideia de só aumentar gasto sem ter os projetos antes fica difícil. Então, nós temos que ter projetos, precisamos mostrar que a gente gasta bem o que a gente tem e assim crescer. Eu acho que nós vamos ter que aumentar um pouco de recursos, é sempre difícil, mas essas são as limitantes colocar. Ou seja, eu escutei, alguém escreveu outro dia, que eu não lembro quem foi, que dizia o seguinte: em educação, falar das medidas que tem que melhorar, as medidas que tem que melhorar são fáceis de anunciar e difíceis de fazer. E essa é uma disputa enorme. Eu trabalhei, antes da educação, trabalhei na Fazenda. E todas as áreas têm projetos. Evidentemente, se um ministro tem mais verba do que projeto, tem algum problema naquele ministério. Os bons ministros têm mais projetos do que verba. Então, existe essa disputa por recurso. E esses recursos tal. Então, a educação não adianta só pedir mais dinheiro, nós temos que ter projetos, linhas, e assim, nós vamos pedir recurso porque nós temos isso daqui, e aí nós vamos dar um passo à frente. Muito obrigado pela oportunidade.